Olá, família da fé, tudo bem? Hoje nós estamos dando início ao canal Histórias da Bíblia. Eu estou aqui com o Daniel. Daniel, o meu nome é Everson e a gente está iniciando esse canal para contar histórias da palavra de Deus. Então, cada dia a gente vai estar trazendo uma história aqui diferente para vocês. E hoje a história que a gente vai dar início é a história de Davi e Golias. Davi e Golias. É uma história bem interessante que revela o tanto que Deus é bom e o tanto que Deus ele ouve as orações daquele que anda com ele. Então, essa história ela está escrita ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É uma história que fala sobre um povo que tinha um homem chamado Golias, e esse povo ele estava afrontando o povo de Deus, a casa de Israel. Então, aqueles homens escolheram Golias para batalhar contra o povo de Israel. Só que não tinha nenhum homem corajoso demais dentre aqueles militares, né, dentre aqueles soldados, que pudesse desafiar Golias, porque ele era muito grande. Então as pessoas acreditam que ele tinha mais de 3 metros de altura, ele era realmente muito grande. Mas aí existia um homem, um pequeno jovem, que ele resolveu aceitar aquele desafio. Como é que era o nome do rapaz que aceitou o desafio? Davi. Isso, então Davi era um pastor de ovelhas. Ele não era um soldado. Ele não tinha o costume de ir para a guerra. Só que ele já havia lutado com leões, já havia lutado com ursos. E ele havia vencido. Porque quando ele batalhava em nome de quem, Daniel? Deus. Em nome de Deus. Então Davi, ele assumiu aquela coragem, não pela própria força dele, mas pela força de Deus. Ele falou: eu vou desafiar esse homem que está afrontando o nome de Deus. E as pessoas acabaram rindo dele, não foi? Porque ele era fraquinho, porque ele não tinha nem tamanho de soldado, nem força de um soldado. E ele, inclusive, mal conseguia segurar uma espada. E o que foi que ele usou para ir para essa luta com Golias, Daniel? Ele usou ele pegou umas pedras e usou Uma funda, né? uma funda. Isso, que era como se fosse uma arma para atirar pedra. Então imagina, contra uma batalha contra um gigante, você usar algumas pedrinhas. Só que a força de Davi não estava nele nem nas pedras, Deus. estava em Deus. E aí, Daniel, o que aconteceu? Quando chegou lá na hora, o gigante de um lado, Davi pequenininho do outro, o povo rindo daquela situação, mas quando começou a batalha, o que aconteceu? O Davi, ele pegou lá, ele foi e jogou as pedras lá na cabeça dele e ele caiu no chão e venceu a batalha. Isso, então, quem foi que ajudou Davi a vencer? Deus. Isso, então Davi, ele foi batalhar em nome de Deus. Então aquela guerra ali não era de Davi contra Golias, era Davi com Deus contra Golias. Então essa história vem mostrar pra gente o tanto que nós devemos confiar em Deus, o tanto que a gente deve crer que Deus é grande, que Deus é poderoso e que não existe desafio maior do que o próprio tamanho de Deus. Então, qualquer desafio que a gente tiver no nosso caminho, se a gente confiar que Deus é grande, que Ele é poderoso, Ele vai nos ajudar a vencer e a superar os nossos inimigos. Então essa é a historinha de hoje, onde mais uma vez e sempre Deus sai vencedor. E Davi, ele foi o grande soldado, né, dessa batalha, vencendo o soldado do povo rival, que era Golias. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Um abraço, família da fé. Fiquem com Deus.